Eita porra, salve, salve galera, salve quebrado. Aqui quem fala é o vosso moçambicano Madafaia. Então, recebi um link da carta número 3 do MC Cid. Então vamos continuar com essa saga das cartas que vai ter número 4, pelo menos é o que nós sabemos. Então pessoal, sem mais delongas, para quem não me conhece, eu sou Agostinho Espada, um africano que vive em Moçambique. Moçambique é o país que também fala a língua portuguesa. Eu curto muito das músicas brasileiras. Então eu reajo às músicas brasileiras porque entendo um pouco sobre a cultura do Brasil. Estou a falar das batatas, hip hop, esse tipo de coisa. Então por isso que eu sempre digo, eu sou o vosso moçambicano Madafaia. Então sem mais delongas, sem papo, sem memes, vamos lá ouvir esse Trump, porque parece que está muito bom. Então, go play. Meu nome é Carlos Augusto Migliaccio, também conhecido como Migli, apelido que minha mãe me deu. Depois que eu presenciei a violência dentro de casa, uma boa parte do meu coração morreu. Por um lado, tudo estava bem mais cinza. E por outro lado, eu comecei a me importar menos com tudo isso. O fato de me importar menos fez meu ensino médio menos doloroso. Eu até consegui fazer alguns colegas. Porém, ainda me cortava com muita frequência. Eu poderia contar todos os detalhes da minha vida para vocês. Cada lágrima, cada choro, cada desilusão. Porém, irei contar sobre o dia 17 de agosto de 2012. Uma festa que mudou minha vida e me colocou no fundo do poço. Essa é a carta número 3. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. Meus cortes do braço me dizem que a vida que eu levo tá osso. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. Meus cortes do braço me dizem que a vida que eu levo tá osso. Já não falava com meu pai há um tempo. Quando falava era somente sobre o necessário. Ele sempre tava pior, dobrou a cachaça em casa e adicionou palavras ruins pro seu vocabulário. No terceiro ano a escola melhorou um pouco. Não tinha amigos, mas fiz alguns colegas. O bullying continuava, só que mais leve. Eu tava um pouco mais feliz sobrevivendo às cegas. Fiquei sabendo de uma festa de uma mina de outra escola. Gente desconhecida, podia ser da hora. Era os 18 dela e a gente mais velha. E eu tava precisando de umas companhias novas. Sabia que meu pai nunca deixaria, por isso já tinha um tempo que eu mentia. Enquanto ele bebia eu saía pela janela, voltava antes de amanhecer. Ele nunca percebia. No dia da festa me arrumei bonito, jeans, manga comprida pra esconder os cortes. Passei no posto pra comprar uma catu, um maço de Lux Strike, uma garrafa de corote. Entrei na festa, vi uma cena comum. Menor embriagado, era só o que não faltava. Muita maconha e geral beijando na boca. De certa forma essa cena sempre me acalmava. Quando via desordem na vida dos outros, achava a minha desordem um pouco mais aceitável. Sentia que eu não era o único fudido, então no meio dos fudidos eu não seria indesejável. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. A falta de amigos dizia que a vida que eu levo era osso. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. A falta de amigos dizia que a vida que eu levo era osso. Em meio à festa vi uma mina de canto, com um olhar de melancolia, mas tinha certo encanto. Percebi que me encarava como se soubesse que nossa amargura se assemelhava um tanto. Ela era a única menina de manga comprida, eu era o único menino de manga comprida. Quando eu olhei no olho dela foi como se ouvisse sua voz dizendo: eu também odeio a vida. Pra afastar a timidez bebi um pouco. Entre trancos e barrancos consegui puxar assunto. Ela era uma pessoa incrível, falava tão pouco, mas dizia muito. Seu nome era Bianca Abrão, filha de pais divorciados pela traição. Também tinha cortes no pulso e forte pulsação. Muita emoção, gerou atração, prendeu minha atenção. Lá pras 3 da matina a festa tava vazia. Convidei a Bia pra beber lá no quintal. Falei que nunca tinha beijado na boca. Ela riu e disse que tinha uma ideia legal. Ela tava fumando me ofereceu um trago. Só aceitei porque a presença dela me anima. Antes já tinha até fumado uns baseado, mas Beck e Bira sempre zoava meu clima.
tava feliz, a Bia era nota 10. Finalmente alguém que não tinha preconceito. Tava um dia perfeito e ela perguntou se eu queria me divertir, pois conheci um jeito. Claro que eu respondi que sim. Na mesma hora ela tirou do bolso um ziplock com um pozinho branco, enrolou uma nota e esticou no banco, e disse que se eu experimentasse iria me alegrar um tanto. Aquela cena bugou minha mente. Como assim? Cocaína, droga do diabo e dos doentes. Droga de gente acabada no fundo do poço, gente sem passado, sem futuro e sem presente. Porém a Bia não era nada disso, bem pelo contrário, parecia muito inteligente. Um belo sorriso eloquente, aparência saudável, ainda era muito atraente. Pera, pausa a história. Nesse momento eu tive um dos piores pensamentos da minha vida. As pessoas que sempre me disseram que cocaína era uma droga horrível foram as mesmas pessoas que me trataram como uma droga horrível, que me fuderam, nunca me deram atenção, carinho, nem nada. A Bia, por outro lado, cheirava cocaína e me tratou super bem. Não me excluiu, não me expulsou, não me agrediu. Caralho, será que eu sempre vi o mundo de cabeça pra baixo? Sempre fiz tudo o que disseram que era certo e deu tudo errado. E se eu fizer o contrário? E se eu fizer o contrário? Naquele momento peguei a nota enrolada, coloquei no nariz e me aproximei do banco. Respirei com toda a força que eu tinha e por um segundo minha mente toda ficou em branco. Foi a melhor sensação de toda a minha vida, nariz ardendo e coração a milhão. Como se eu não tivesse nenhum problema, nenhuma decepção. Aquela foi a primeira vez que eu me senti vivo, afastou minha apatia e toda a depressão. A sensação era igualzinha a se cortar, só que multiplicado por 1 milhão. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. O pau no nariz me dizia que a vida que eu levo era osso. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. O pau no nariz me dizia que a vida que eu levo era... Naquele momento, minha vida mudou. Eu encontrei minha segunda paixão, a cocaína. Era algo libertador. Eu me sentia forte, novo, invencível. Eu não me sentia quem eu realmente era. Cicatrizes e lágrimas. Dali pra frente, a cocaína virou algo presente no meu dia a dia. E junto ao hábito de me cortar, curavam quase que qualquer dor que eu tinha. Maldita cocaína, se alimentou da minha fraqueza para me deixar às margens da sociedade. E fui eu que paguei a conta toda, sozinho. Até hoje eu me pergunto o que seria de mim se as escolas falassem sobre drogas de uma forma realista, sincera, e não desse jeito sensacionalista. Bom, talvez eu não me encontrasse aqui. Basicamente é isso, galera. Acabamos de ouvir aí o Trump, que é a carta número 3 do Mad City. Deixa-me dizer que, epa, isso é uma história muito, mas bastante triste. E deixa-me pedir desculpas aí, porque quando reagi a carta número 2, confundi-me. Pensei que o MC Cida estivesse a contar a história dele. Mas não, aqui pelo menos ficou bem patente que fala da história de uma outra pessoa. Que provavelmente essa história, segundo a história, provavelmente essa pessoa, segundo a história, já está morta. É o que eu acho, segundo a história como vem. Porque nessa carta número 3 aí vimos que, além de se cortar, que tornou-se um hábito que ele gosta, começou a usar drogas da pesada. Droga da pesada, que é cocaína. Então, desculpa aí por não saber, eu não reagi a carta número 1 e também não vou reagir porque já mágoas passadas. Reagi 2, são 2, cometi esse erro de pensar que o MCC contava a história dele, mas não. Aqui ele conta a história do Carlos Augusto. Tanto que aqui, na carta número 3, se vocês forem ver bem, ele aparece aí sentado e outra pessoa, a suposta pessoa, né, a contar, o suposto Carlos Augusto a contar para ele fica ali tipo uma espécie de consultor, uma espécie de médico de mente, terapêutico, por aí. Então, vamos lá, vamos falar sobre a instrumental. A instrumental eu acho que é uma instrumental muito boa, é uma instrumental que dá para contar uma história, sim, não fugiu muito da regra. O videoclipe é bastante simples, mas também que mostra coisas muito interessantes. Por exemplo, aqui o Carlos Augusto, podemos ver claramente que o mesmo da primeira carta
E esse aqui do terceiro já, aqui ele parece muito deteriorado, parece uma múmia. Parece que ele está mesmo muito saturado com a vida. A aparência dele mudou muito. E isso posso dizer que é resultado das drogas, sim, resultado das drogas e de muitas tristezas, né? Se vocês forem ver bem, na carta número 1, ele terminou dizendo que quem pagou as contas foi ele. Na segunda carta diz que no final das contas quem pagou tudo foi a mãe. Porque a mãe, na segunda história, ele contava que a mãe sofria abuso do pai. Então, nessa carta, ele diz que quem pagou as contas, de novo, foi ele. Porque ficou aí viciado com a cocaína. Então, vamos falar um pouco dos versos, as partes que me chamaram a atenção. Por exemplo, no início, antes de começar a música, ele diz que comecei a me importar menos. O fato de eu me importar menos fez o meu ensino médio menos doloroso. Porque praticamente quando tu começas a se importar menos com situações assim, acho que quando você passa a não dar muita atenção em coisas alheias, parece que a vida melhorou um pouco, é a minha opinião. E há uma parte que diz que o bullying ainda acontecia no ensino médio, só que era mais leve, porque já se importava menos. Aqui, quando ele diz que foi à festa, sempre saiu de fininho de casa para ir à festa e conheceu uma miúda, chamava-se Bianca, que por coincidência era a única. Ele e a Bianca eram os únicos que traziam camisas de manga, blusas ou camisas de mangas compridas, que era para fechar o que? E segundo ele, era para fechar as manchas, né? Porque ele tinha o hábito de andar a se cortar. A Bianca também era filha de pais separados. Isso para dizer que ela também se cortava. Então, os dois, aí meio que rolou uma química, né? Um se encontrou no outro, se identificaram, rolou uma química, esse tipo de coisa. E se for ver bem essa parte de que Bianca era uma filha de pais divorciados, também tinha cortes no pulso. Isso quer dizer que um relacionamento, os pais, quando não se entendem, acaba afetando muitas vezes naquilo que é a vida do próprio filho. Então, aos pais, se amem, se forem problemas, que deixam os filhos longe dos problemas, porque isso acaba caindo sobre o peso dos filhos. Continuando aqui, há uma parte onde ele diz que ela estava fumando ofereceu um trago só assim porque a presença dela me anima. É isso. Isso é aquilo que chamam de influências. Ele viu a miúda, conversaram, viu que tinha pulsos cortados, era uma filha de pais divorciados, se identificou nela. Então, logo que ela ofereceu um bagulho, ele logo aceitou. Isso é influência. Ele se encontrou na miúda e praticamente aquilo que a miúda fazia de negativo, ele não levou em conta, porque, como ele diz aqui, a presença dela animava-o. A outra parte onde ele diz que aquela cena bugou minha mente com assim cocaína, droga do diabo e dos doentes, droga de gente acabada no fundo do poço, gente sem passado, sem futuro e sem presente. Porém, a Bia não era nada disso, ao contrário, parecia muito inteligente. Parecia muito inteligente, um belo sorriso eloquente, aparência saudável e ainda era atraente. Isso para dizer que ele diz isso porque, segundo ele, acha que quem consome aquilo de cocaína é uma pessoa debilitada. Como ele diz que é droga do diabo, de gente que está no fundo do poço. Mas, ao contrário, a miúda parecia boa, linda, tinha uma boa aparência e inteligente. Depois ele diz que, para aí, é nesse momento que tive um dos piores pensamentos da minha vida. Eu, para não citar isso, deixa-me colocar aqui no vídeo, só para vocês apanharem mais uma vez. Escutem bem essa parte aqui. Pera, pausa a história.
Nesse momento eu tive um dos piores pensamentos da minha vida. As pessoas que sempre me disseram que cocaína era uma droga horrível foram as mesmas pessoas que me trataram como uma droga horrível, que me fuderam, nunca me deram atenção, carinho, nem nada. A Bia, por outro lado, cheirava cocaína e me tratou super bem. Não me excluiu, não me expulsou, não me agrediu. Caralho, será que eu sempre vi o mundo de cabeça pra baixo? Sempre fiz tudo o que disseram que era certo e deu tudo errado. E se eu fizer o contrário? E se eu fizer o contrário? É isso aí. Esse é um dos pensamentos mais piores que ele teve na vida, porque quando ele pensa que as mesmas pessoas que disseram que droga é uma coisa horrível, são as mesmas pessoas que lhe trataram como uma droga. Depois ele pergunta se será que aquilo que ele cresceu achando que era o certo era o errado? Será que ele cresceu olhando para o mundo de penas para o alto? Que tal se ele fizesse o contrário? O contrário seria qual? Entrar nas drogas, consumir drogas, achar que aquilo é uma boa coisa, por aí em diante. Há uma outra parte onde ele diz que a sensação era como se cortar, só que multiplicada 100 vezes. Porque nós sabemos, na carta número 1, quando termina a música, ele diz que foi para o banheiro e se cortou. Aquilo pareceu que ele se cortou os pulsos para se suicidar. Mas depois deu a entender que ele disse que só se cortou um bocado, porque o sangue que escorria, parecia que os problemas dele também escorriam juntos, esse tipo de coisa. Então, nós já sabemos que o hábito de se cortar para ele é uma coisa maravilhosa, muito boa. Então, ele diz que quando sentiu a sensação da cocaína, era como se fosse cortar, mas multiplicado mil vezes mais. Dali para frente, minha vida mudou. Eu encontrei a minha segunda paixão. Isso está a referir à cocaína, porque a primeira paixão dele era se cortar os pulsos. Continuando, ele diz que a cocaína era algo libertador. A cocaína virou algo presente no meu dia a dia. Junto com o hábito de me cortar, tornavam quase toda dor que eu tinha. Cortavam quase toda dor que eu tinha. Então, é isso aí mesmo. Ele diz que a cocaína, junto com o hábito de se cortar, quase foi mais uma química. As duas coisas tiravam toda dor que fosse possível de sentir, toda dor que ele sentia. Então, praticamente é isso, pessoal. Vamos ficar à espera da carta número 4. Mas eu, dando a minha humilde opinião, eu acho que isso não vai acabar nada bem, porque dá para ver aqui que o Milo já está debilitado no fundo do poço. Então, pessoal, inscreva-se no meu canal para me ajudar. Siga nas redes sociais Agostinho Espada, Facebook, Twitter e Instagram. Agostinho Espada em todas as redes. Então, até a próxima. Virei com mais um react boladão.